Estamos na temporada dos balanços financeiros e, como manda a tradição aqui no 45 Minutos, fazemos os programas para entender e explicar, para detalhar da forma mais didática possível o que existe por trás dos números, para que a gente possa conhecer, mergulhar, questionar e medir a saúde financeira das equipes que compõem esse universo dos programas em que nós nos debruçamos nos balanços financeiros oficiais e aqui a gente interpreta esses números. Como já mostra a nossa tela, o nosso cenário montado, o time desse vídeo é o Vitória, que vai se enraizando novamente na Série A. Nós crescemos, Cássio, com o Vitória sendo um clube de Série A. Mas nos últimos recortes, se você pegar aí a última década, o Vitória passou por Série B, Série C, até que, ao conquistar o título da segunda divisão em 2023, volta para a Série A e já está no terceiro ano consecutivo. E eu diria que o conteúdo desse vídeo ele vai mostrar de forma muito clara, muito didática, o que significa não apenas subir, mas permanecer na Série A. Ano passado, quando fizemos esse balanço, a fotografia do ano de 2024 era a fotografia de um Vitória que retornava à primeira divisão do futebol brasileiro. Você tem fragilidades, você tem limitações de receita. Agora é a fotografia do segundo ano do Vitória. E a diferença ela já começa nesse número que salta na nossa tela. O Vitória conseguiu, no ano passado, uma receita de 259,9 milhões de reais, basicamente 260 milhões de reais. É a primeira vez na história do clube rubro-negro que ultrapassa a barreira dos 200 milhões. E antes, Cássio, da gente começar a detalhar esse número, vou só lembrar que vocês estão falando de 2025, balanço 2026. É sempre assim, tá? Quando os clubes apresentam o balanço 2026, ele se refere ao exercício de 2025. Então, Cássio, primeiro número da mesa, 260 milhões de reais. Eu falei aqui que foi a primeira vez que o Vitória ultrapassa a barreira dos 200 e já ultrapassa se aproximando até dos 300 milhões. Mas a própria barreira dos 100, ela foi um obstáculo difícil para ser ultrapassado. Você né? trouxe algumas coisinhas para eu comentar. Por exemplo, vou até para não ficar para trás quando você fala do Vitória na Série A. O Vitória detém a maior sequência do Nordeste na era com rebaixamento. Sim. Quando o Vitória foi vice-campeão da Série B em 92, aí entra na Série A de 93 quando foi vice-campeão, e dali foi até 2004. É óbvio que tem ponto de corrida, aquela coisa toda, mas esses anos 90 já tem rebaixamento. E o Vitória de 93 até 2004 foram 12 anos. Por isso que eu citei, nós crescemos com Vitória 100% enraizado na Série O A. Bahia não chegou perto, o Sport chegou até 11, os outros... Quem conseguiu mais agora foi o Fortaleza, que passou 7 anos já, todos eles dos pontos corridos. Mas, ou seja, o recorte de rebaixamento é desde 1988. Sim. E nesse período, o recorde nordestino é esse do Vitória. Sobre a questão desse recorde, do quanto ele subiu o sarrafo, ano passado, o valor... a receita total do Vitória, quando a gente fala receita total, vamos tratar da seguinte forma, porque quem já viu o vídeo do Bahia, que já está no ar, já sabe que começou agora, nesses balanços, uma nova reclassificação, uma nova forma de colocar os dados, e vendas vão ficar para trás e tal, mas quando fala receita total, pegue o total pela palavra, total, incluindo até impostos, esse número é o máximo do Vitória, é isso aqui. Dentro dessas mesmas regras, ou seja, levando essas regras para o ano passado, que foi feito de um jeito diferente, mas o próprio detalhe, o próprio Vitória faz isso no balanço dele, né? Ele tem que reler, ele reapresenta os números de 24 com a nova regra só para ter o comparativo. Tinha sido de 186 milhões. Todos esses números que estão na tela são os números nominais, ou seja, o valor daquele período, no momento que terminou aquele balanço. Mas para você, a fins de comparação, esse 186, corrigindo para agora, daria, ou seja, até dezembro de 25. Esse 259 milhões, ele não é de abril de 26, ele é um número de dezembro de 25. Isso aqui daria 195. Ainda não ultrapassaria os 200 milhões. Não passaria os 200 milhões. Ou seja, se você corrigir o valor... E se você... Isso, para quem está vendo na tela, até falando para a turma do Spotify também, os valores nominais.
descendo, regredindo. 2023, 72 milhões. 2022, 45 milhões. Na Série C. Na Série tá? C. Essas cores, para quem está assistindo, dourado é ano de Série A, cinza, prateado, ano de Série B, e esse bronze aí, ano de Série C. Então esse 45,2. Parabéns pela semiótica, Fred. Gostei. Mas agora ficou tanto óbvio, gostei. Então, os outros 3 anos todos na Série B, 61 milhões em 2021, 39,5 milhões em 2020, um ano afetado pela pandemia. Quem viu o vídeo do Bahia sabe, todos os clubes tiveram isso, e 53 milhões em 2019. Mas isso não quer dizer que o Vitória não tinha tido mais do que isso. Se você voltar um pouquinho antes, o Vitória tinha tido uma vez 100 milhões, que foram 111,9 milhões em 2016. Um ano que, inclusive, ele permaneceu na primeira divisão também. Ou seja, até 2024, detalhe, até os títulos da Série B, Vitória campeão da Série B 2023, até ali, só uma vez na história o Vitória tinha passado de 100 milhões, aí ele já volta nesse... É por isso que quando a gente fala que as coisas mudam a dinâmica do futebol, né, Fred? Tipo, a volta já é um futebol diferente. Já é outro mundo. Não é que o Vitória voltou gerando recurso. Todo mundo voltou gerando. O Vitória também, mas todo mundo. O Vitória foi daqui para aqui, o Inter foi daqui para ali, o Flamengo foi daqui para lá. Ou seja, foi algo geral. E dentro dessa realidade, a volta já foi de 186 milhões, ou 195 atualizando, e o ano seguinte, que é o quê? É o novo contrato da televisão. Aqui em 24 já é a nova realidade, certo, mas é encerrando aquele contrato da televisão. E o Vitória, sendo da Libra, ele, assim como o rival Bahia, que agora tem isso, né? Libra só fechou com a Globo, pacote integral com a Globo, enquanto os da FFU, que era a LFU, fecharam, inclusive com a Globo também, mas com Record, Amazon, Cazé TV, enfim. Então, dentro desse cenário, isso aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, o contrato novo da televisão, ele já fez uma diferença gigantesca. E dentro dessa receita total do Vitória, o recorde Fred, tu vai falar que é do Fortaleza agora ou seria mais pra frente do comparativo? Podemos trazer agora, Cássio, Fortaleza. Até porque essa questão de comparar o Vitória com o Fortaleza, ela acaba sendo mais palpável para a realidade do futebol do Brasil hoje do que a gente fazer a comparação que seria natural por questão histórica e geográfica com o Bahia. Mas o Bahia fugiu ele acaba ficando totalmente da realidade. Fica uma distorção. Né? E é óbvio que não está se questionando rivalidade, não é nada disso não. É simplesmente a parte financeira, onde um clube já tem uma injeção de recursos que o Vitória não tem. Então, assim, é um massacre se for comparar, para ser minhas palavras, assim, sem melindre. E no caso do Fortaleza, não é comparando, repito, não é comparando o tamanho do clube, é a realidade recente do Fortaleza, porque o próprio Fortaleza de 2018 não tinha essa discussão entre Fortaleza e Vitória não, tá? Sim. É o Fortaleza justamente depois dessa sequência que tem esse crescimento orgânico que a gente vai ver onde é que o Vitória está nesse estágio para alcançar ou ultrapassar o que o Fortaleza colocou. O Fortaleza que acabou sendo impulsionado, por exemplo, quando eu falei que o Bahia quebrou o recorde a partir do balanço de 25, o recorde do Nordeste sem SAF, ainda que o Fortaleza tenha SAF, mas é uma SAF sem recursos, sem gestão de recursos, é só de gestão, não tem R$1 dentro, era de 380 milhões em 23. Isso. Um ano em que o Fortaleza foi vice-campeão da Sul-Americana, ou seja, ele começa o ano tendo a Libertadores, chega na segunda preliminar, cai, vai para a Sul-Americana, e da Sul-Americana ele vai até o vice-campeonato nos pênaltis, inclusive. O vice-campeonato paga em dólar, alta do dólar, enfim. Acabou botando muito dinheiro no Fortaleza, além da campanha do Campeonato Brasileiro, né? E aí, pra gente entender o quanto estar na Série A significa, por mais óbvio que seja, repito, um dos nossos objetivos aqui é ser bem didático. A gente vai para 23, o Vitória era a segunda divisão, não tinha como comparar com o orçamento de Série A. Mas Cássio acabou de trazer o número, 381 milhões. O Fortaleza Esporte Clube teve uma receita de 381 milhões, enquanto o Vitória na Série B teve uma receita de 72 milhões. É um abismo. É um abismo o Vitória ter 72 e o Fortaleza 381. No ano seguinte, a volta do Vitória para a Série A, você já tem aí uma redução considerável dessa diferença. Na Série A, o Fortaleza, em 2024, gerou 280 milhões e o Vitória 186 milhões. Já caiu para um cenário de 100 milhões de diferença. Sendo o Fortaleza de 24, o Fortaleza joga Libertadores em 22 e 23, fase de grupos. Sim. Em 22,
vai até as oitavas. Aqui, como a gente já falou, cai e vai para a Sul-Americana. E quando vai em 24, não tem Libertadores do Fortaleza, só vai voltar em 25, mas é uma campanha de G4. Isso. E, obviamente, assim como o Vitória permaneceu, ele recebeu a sua receita de permanência. Sim. A do Fortaleza foi uma premiação de quarto lugar, que isso faz diferença demais. Ou seja, em receitas geradas, tirando uma premiação, a diferença teria sido um pouco menor. Já encurta muito. A gente não tem ainda o número finalizado do Fortaleza. Quando tiver, a gente vai trazer um balanço. É um dos balanços mais esperados dessa temporada, porque o Fortaleza mergulha numa crise financeira. Mas o Vitória, que é o número que a gente abriu o programa, que chegou em 260 milhões, Cássio chegou a divulgar, a gente chegou a fazer um vídeo lá atrás do orçamento do Fortaleza do ano passado. A gente não sabe se ele realizou, mas era um orçamento superior a 350 milhões de novo, né? Veja, o Fortaleza, quando tinha orçado 387, só para tudo bem que o Raul Aguirre, né, o CEO do Bahia, acabou jogando para baixo, mas o Bahia tinha orçado 400 milhões. Acabou sendo muito para baixo, como ficou claro, Sim. mas a SAF do Bahia orçou 400 e o Fortaleza orçou 387. A gente não sabe, quando o Fred até usou em algum momento, ele falou o realizado, a receita, Sim. porque a gente já fez vídeo do orçamento Vitória, acho que até teve. Acho que sim. Que é uma prática da gente também fazer dos orçamentos. Então, o orçamento você prevê quanto você vai ter ao longo de toda a temporada. Só que a parte do realizado, ou seja, você pode não conseguir realizar, pode realizar a meta estipulada e pode, obviamente, superar a meta. O Bahia superou por muito a meta. O do Fortaleza, a gente tem, como o Fred falou, a expectativa para saber. Eu imagino que esse 387, não sei se bate. Esses números do Fortaleza de 2025, eles começam a abrir a caixa preta. Mas esse do Vitória, ou seja, o que eu tava falando naquele momento? Não era o Fortaleza de 2018, quando é campeão da Série B e no primeiro ano tá voltando depois de muito tempo para a primeira divisão. É o Fortaleza consolidado. Esse orçamento aqui, que foi 387, Fred, é de um clube que estava indo para o 7º ano na primeira divisão. E é o que vai acontecer com o Vitória. Veja, esse 259 realizado, isso tem o Vitória, ele também vem batendo suas próprias metas. Claro. O Vitória de 2026, por exemplo, o orçamento, até para a gente ter exatamente esse número aqui, por exemplo, 2025, o orçamento do Vitória tinha sido de 282, não bateu. Não chegou lá. Mas é por isso que eu tô falando, o Vitória realizou 259 milhões, mas isso não foi suficiente para ele colocar o que ele tinha imaginado. O que é que pode ter, um fato para ter pesado? A Sul-Americana, por exemplo. Copa do Brasil. A Copa do Brasil que foi eliminado pelo Náutico. Na segunda fase, jogo único dentro de casa, e a Sul-Americana que só teve... A Sul-Americana teve 2 prejuízos. A eliminação e nem as vitórias, porque a Sul-Americana e Libertadores pagam ainda por vitória. Então, esse é o motivo. O Vitória não alcançou. Mas, em 26, já está em 291, Fred. Aliás, o Vitória não vem batendo, tá? A última vez que bateu foi em 2023 na Série B. Em 23, na Série B, ele orçou 65, deu 72. Em 24, ele orçou 240, foi bem abaixo. Pode estar relacionado à venda. Inclusive, o Vitória finalmente voltou a vender jogador. Que a gente vai ver pra frente. Aqui pode ter feito falta, tá? Sim. 24, já disse, né? 240 só realizou 186. E 25, que tinha sido 282, foi 259. E para 2026, Cássio citou, a projeção dessa temporada que a gente está vivendo é 291. 291 milhões. A gente vai detalhar no próximo slide de onde vem o dinheiro do Vitória. E eu achei interessante, Cássio, citar o orçamento para 2026, porque a gente tem um salto óbvio e gigantesco de 23 para 24 e outro grande salto de 24 para 25. Agora, ao que parece, o Vitória enxerga uma estabilidade, uma espécie de um teto. Ou fez um orçamento mais no freio de mão. É porque eu acho que o salto foi a da TV. O contrato de 26... Já é o salto, né? Veja, já é... O salto já tá lá dentro. Você chegou aqui, é o platô. Você chegou aqui... Então é mais ou menos o que eu tô trazendo. O Vitória tá meio que se enxergando num teto
de receita. Ele não conseguiria, sem uma Libertadores, ou sem uma grande campanha sul-americana, ou uma grande campanha de Copa do Brasil, ou uma supervenda, ele não Uma consegue premiação ainda... maior do que 11º e Isso. 12º Ele não lugar. consegue ainda romper a barreira dos 300. Ele já não projeta que em 26 ele consegue romper E essa muitas barreira. Só o vezes... Fortaleza e o Bahia romperam. Isso. E muitas vezes os orçamentos... Isso aqui é do balanço, tá? Mas já que só trazer esse ponto do orçamento, os orçamentos são conservadores. O cara joga tudo muito para baixo. O do Vitória está sendo um orçamento mais dinâmico, mais arrojado, porque ele não está conseguindo chegar no orçamento que ele... Por exemplo, o Bahia orçou 400 e deu 500. Para um exemplo. O Vitória está orçando aqui e não está chegando. Mas, ao mesmo tempo, Fred, veja, considerando já 2026, para a turma ter noção do que era a realidade. Aqui, eu vou fazer 240, 282, 291. E nesses 3 anos, 24, 25, 26, se o Vitória tivesse batido tudo que ele projetou, seriam 813 milhões de reais em 3 anos. Em 3 anos, aí você vai ser a realidade em 2023. Era de 70 milhões no ano. De repente passou a ser um clube de mais de 250 milhões ano. Mas isso. Enfim. Mas para ver se vai conseguir chegar em 26, vamos seguir aqui em 25 ainda. E aí a gente vai analisar as origens dessa receita do Vitória. A gente traz um quadro aqui mostrando de onde veio todo o dinheiro do clube em 2025 e comparando com os 3 anos anteriores. Como já foi mais do que falado e repetido aqui, o dinheiro da televisão fez total e grande diferença para o Vitória ano passado. 114 milhões e meio de reais com o contrato de televisão, Cássio. Fred, isso significa que se você excluir o Brasileirão de 2024, o que o Vitória recebeu de TV, só de TV, em 2025, seria mais do que qualquer receita anual de 2023 para baixo. E aí, receita anual de todos os segmentos, TV, bilheteria, venda de jogador, ou seja... Tudo somado. Tudo somado, de 2023 para baixo, nenhum número bate. Porque perceba que o Vitória só tinha tido mais de 100 milhões, como eu disse aqui, só uma vez. E tinha sido 111 em 2016, assim, valores nominais, assim. Mas é uma cavalice, assim, que você tem que lutar, tem que ser o protocolo Jair Ventura, assim, de mesmo, se levar uma goleada fora de casa, faça 1-0 dentro de casa, porque a permanência na primeira divisão, ela gera E o Vitória é um bom exemplo, porque ele tem um exemplo da Série C, meu irmão. Olha o que é a Série C. Por isso que eu falei que o vídeo do Vitória é didático para entender a existência financeira de um clube a partir da sua divisão. Detalhe, isso não é a Série C, não. Porque, assim como isso não é só o brasileiro, não. Isso é TV, junta do Baiano, Copa do Nordeste. Isso. Mas o Baiano é 1 milhão, 800 mil reais. Copa do Nordeste paga 2,5, 3, depende e tal. Por isso que esses 3,4 de 22 da Série C, acho que da Série C deve ter sido 1,5, olha lá. O da Série B tá mais próximo da realidade do que costuma ser. E detalhe, continua sendo desse número mais ou menos, que agora tá 14,9, né? Nessa época aqui eu acho que era 9, 10 por aí, em 2023. Ou seja, mas se fosse hoje, não seria diferente seria disso. Perto de 13, hoje é 13,5, 14, 14,9, como o Cássio disse. O 84, naturalmente, ele era um número, o que a gente falou agora, valeria ano passado, já valeria no programa do ano passado, que já dizia, olha a diferença que é. Só que, qual é a real diferença agora? É que a Série C e a Série B, elas continuam nesses níveis aqui. Tipo, o da Série B, o reajuste ele foi ok. O da primeira divisão, meu irmão, é 30 milhões a mais, pô. Assim, a proporção, o que se recebia na terceira divisão para o que se recebe hoje, o que recebia na segunda divisão para o que recebe hoje, não subiu nesse nível do que se recebia em 24 para o que se recebeu em 2025. Então, a televisão do Vitória, só ela seria superior esse tempo todo. E aí tem um detalhe que eu acho interessante, Fred. Já está até ali em cima, que é o percentual dentro da receita total do Vitória. Ou seja, calculando o impacto desse valor dentro dos 259 milhões. Como o Fred colocou ali em cima, foi de 44%. Mas aí vale comparar com o de 2024. E esse número que eu achei curioso. É basicamente o mesmo. O mesmo percentual, a mesma fatia. Não, veja, esse é 44,0 em 2025. Em 2024 foi 43,8. 0,2 a diferença. O que é que isso significa? Que é o que a gente
alguma outra receita deu um salto muito grande para compensar isso. Porque a televisão, ela teve um crescimento absoluto de 30 milhões. Mas esse crescimento absoluto de 30 milhões só na televisão não mudou a representatividade da televisão na No receita todo. total. Deveria ter, mas só não aconteceu porque alguma outra receita ali também subiu. E já salta aos olhos que é a venda de jogadores, né, Cássio? Que sai de 2 milhões para 52 milhões. E aí fala, pô, tem esse branco aqui. Nos demonstrativos contábeis do Vitória, o Vitória coloca a aba de transparência dele, tá? Esses documentos estão lá. Nem sempre é muito fácil encontrar. Quando a gente fez o programa do Bahia, Fred, o programa do Bahia a gente fez a partir da publicação oficial que os clubes precisam fazer, seja no seu site, seja num jornal, em PDF, enfim, no site da federação. E não foi o relatório do Bahia, certo? O do Vitória já foi o relatório auditado. Por que isso tem diferença? Porque a auditoria é uma auditoria externa. A do Vitória foi a RSM. Você pode colocar, tem aquelas Deloitte, tem várias. E eu vou até falar em alguns momentos algumas aspas interessantes, porque a auditoria, inclusive, ela opina sobre. A auditoria externa é o seguinte: o Vitória faz o demonstrativo contábil dele, e a auditoria primeiro checa assim, ó, nota fiscal, se bate. Primeiro ver se está tudo legalmente correto e depois faz análise. E se não tiver correto, ela fala, ó, tem notas que estão faltando. A gente não, assim, fica... E detalhe, quando eu tô falando do Vitória, é porque é o programa aqui, mas é para qualquer clube. E o clube não pode fazer nada. Isso fica a nota lá. Fica registrado. Fica registrado. Enfim, isso eu trago já já. Nesses dois valores que estão faltando, nem sempre, dentro das classificações dos valores, é possível encontrar. É óbvio que o Vitória tem acesso. Então, é óbvio que o Vitória tem acesso a esses números. E talvez até esteja lá nesses relatórios anteriores, mas infelizmente eu não consegui identificar. E do ano passado não tinha. Por que tem desse ano? Porque todos os balanços, que a gente vai ver, isso ficou muito claro. Inclusive o texto do Vitória, ele é ao contrário, por isso que eu fiz que o do Bahia foi apresentado, não o relatório do Bahia, mas só uma divulgação oficial do Vitória, já foi o relatório, e no relatório ele explica que a mudança está acontecendo, que as notas explicativas sobre as novas políticas contábeis que são válidas a partir de agora, e detalhe, ele diz que a partir de 2027 ainda vai ter um outro ajustezinho. Mas em 25, o número de 25 já estava valendo. Só que você não precisa mudar o que você já fez em 24. O que é que os clubes estão fazendo? O balanço de 24 já passou, já foi divulgado ano passado. Mas para fins de comparação, os clubes estão pegando seus números de 24 e tendo que fazer, ó, e se valesse com as regras atuais, como seriam esses números? O Vitória fez isso, aí, né? O Vitória fez isso. O Bahia também, inclusive, mas o Vitória fez isso. Aí esse número apareceu. Repito, esse número pode ter aparecido de outra forma nos outros números, melhor dizendo, 23 e 22, mas não está claro, certo? Mas agora esses estão, e isso que eu estou falando agora, desculpe se estiver parecendo um pouco mais complicado, mas é porque talvez seja mesmo. E isso vai ficar ainda mais claro daqui a pouco, quando chegar no ativo e no passivo. Aí é escancarado a diferença que faz. Mas essa lacuna é por isso. De toda forma, Fred, na Série B e na Série C, o Vitória não estava sendo um grande vendedor, certo? A situação divisional do Vitória, ela já determina um teto de venda aí. Dessas vendas, inclusive, o destaque para Wagner Leonardo, que foi para o Grêmio, numa venda de 26 milhões de reais, e Alisson Santos, que foi para o Sporting de Lisboa, Portugal, por 13 milhões. Não sei se esses valores entraram todo de uma venda ou se uma parte. Eu estou dizendo que foram as duas maiores vendas do Vitória na temporada. O Vitória, sendo um clube que quer ter uma sequência de primeira divisão, como já teve, como detém o recorde, como já foi dito aqui, ele vai precisar ser um clube para fazer pelo menos isso aí. Esse recorde que ele estabeleceu agora, eu acho que precisa ser o piso. Sim. Ele precisa ser um clube que tá... Vou baixar um pouquinho, 40 milhões pelo menos. Ele não pode ser, tendo longevidade na primeira divisão, ser um clube, como foi em 24, um clube que faz 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, hoje no futebol... É nada. É empréstimo, pô. Você empresta um jogador, ele já dá esse valor. Pra você ter ideia, o Vitória, pra jogar com o Thiago Couto... Pagou. Pagou 1,2 milhão ao Sport. Então, pra jogar uma partida. Perfeito.
Perfeito. jogar uma partida. Então, esse número de 24, o Vitória sobreviveu a esse número. O Vitória que foi um sobrevivente. Porque um time de primeira divisão, sendo um revelador, como o Vitória é, ter gerado só isso. Aí alguém pode falar, pô, mas o Vitória vendeu, não sei o quê. Isso aqui é o que entrou de venda nesse balanço, o segundo clube. Porque alguém pode dizer, pô, mas aquele cara foi tal... E disseram que a venda foi de 5 milhões. Bem, ficou para frente. A realidade que o clube a realidade do clube foi essa aí. É essa. E aí, Cássio, a gente falou, quando a gente veio para o detalhamento, que o Vitória, que teve uma receita de 260 milhões em 2025, só fez um orçamento de 290 para 2026. E como o Vitória é um clube que, pelo histórico recente, faz orçamentos altos e que sequer realiza esses orçamentos, ou seja, não é um clube conservador no orçamento, ele sempre dá uma puxadinha para cima na hora de apresentar o orçamento, repito, tanto que não conseguiu cumpri-los. Agora eu achei mais dentro da realidade, você passar de 260 para 290. E talvez esses três números expliquem um pouco isso, porque a gente tem, com patrocínio e marketing, sócios e receita dos jogos, a gente tem 3 quedas entre 24 e 25. Isso me parece que, não sei se pelo tamanho do barradão, por valor de mercado, esse ano o cenário é até pior, 26, porque o mercado de patrocínio master das bets deu uma reduzida. Mas não foi aí. Não foi aqui, isso é pro que pode vir ano que vem. Eu não tenho uma resposta de por que reduziu, né? Porque, repito, se fosse ter sido os 3 assim. E, por exemplo, uma coisa que a gente nem disse aqui, que quando a gente apresentou o valor lá no começo, aquele número total, aquilo era a receita total do Vitória, juntando o que se chama de receitas recorrentes, que são justamente essas 3: Sim. Patrocínio, marketing, sócio, bilheteria e renda de jogos. E renda de jogos. Venda de jogador é considerado receita extraordinária, ou como está entrando agora nos balanços, outras receitas. Certo. A soma de outras receitas ou receitas extraordinárias com receitas recorrentes é que dá aquele número total. Ou seja, as principais receitas recorrentes do Vitória, todas elas caíram. Pouco, mas caíram. Mas no segundo ano de primeira divisão... Sim. Surpreende negativamente isso. E é por isso que me parece que o clube olhou e enxergou um teto. Em relação ao patrocínio... As quedas não foram... Foram mínimas. Mas se esperava assim. Porque perceba que isso aqui, como o valor nominal, foi mínima dentro do nominal. Porque se você for corrigir o valor... Ainda aumenta um pouquinho. Aumenta um pouco a diferença. Patrocínio e marketing, tá? De 42,3 milhões para 38,1. Arrecadação com sócios, de 37,3 milhões para 36,5 milhões. É um ótimo número, mas tem uma redução. E na bilheteria, de 10,4 para 9 milhões. São, de fato, Cássio, 3 movimentos de oscilação para baixo, né? E se você colocar aí, cara, o Bahia, ele faz... Cara, disse que ia falar do Bahia, tá falando do Bahia, mas assim, é só como exemplo. E esse aqui é até uma crítica ao Bahia, porque fiz no programa do Bahia, eu vou fazer aqui também. O Bahia, ele não separa isso aqui. Todos os outros clubes separam. Bilheteria e sócios. O Bahia, ele apresenta como sendo o mesmo número. Então, só para fim de comparação, essa apresentação do Bahia, ela dá 116,8 milhões. Isso. Então, e o Vitória, como a gente está vendo aí, a soma de bilheteria com renda de jogos, ela dá 45 milhões. Sim. Veja, é um pouco mais de um terço. Assim, tem 116 a 45. Tem essa diferença. A Fonte Nova, o Vitória está durante recentemente, assim, nos últimos meses, foi lançada a Arena Barradão, que vai aumentar a capacidade, vai modernizar o estádio, que vai fazer com que o ticket de ingresso do Vitória fique mais alto, porque é óbvio que isso faz diferença pelos jogos na Fonte Nova, na capacidade de 48 mil pessoas e o que o estádio oferece de serviço, porque você gera muita receita, não é só a venda de ingresso. O Vitória, ele estava com 42 mil sócios, hoje está com 45 mil. É uma base de sócios já muito boa, tá? Mas, tanto é que ele gera muito mais sócios do que bilheteria. Sim. No passado era o contrário, você gerava mais bilheteria do que sócios.
O Vitória precisa subir isso. A capacidade do Barradão é 29 mil pessoas. Tem essa limitação. Por exemplo, assim como os 76 mil do Bahia, muita gente já não fica de fora. Dos 45 mil do Vitória, muita gente já não vai ao Barradão. O cara já vira só sabendo que pode simplesmente não conseguir usufruir da mensalidade gerando presença de jogo. Mas, de toda forma, foram mudanças pequenas. Eu trataria mais como oscilação. Eu chamei de oscilação para baixo. É o que né? você falou, fica como oscilação. Aquilo, ou Mas seja, que sugere o teto. E para mim isso é o mais perigoso. pronto. Não, mas aí que tá. O teto Não, com na o Barradão estrutura atual. então, na estrutura com o atual. Barradão do clube, atual. sim. É isso que o Vitória vai claro. precisar desse Barradão para subir justamente esses dois números, tanto de bilheteria quanto de sócio. Agora, aqui, não. Eu não considero esse teto, não. Aqui a gente pode entender o Barradão. Sim. Mas patrocínio e marketing não. Dá para ir acima. Agora, o Bahia fez 85,6. Foi mesmo, né? E o Vitória ficou com menos da metade. Como só um outro comparativo, como aqueles percentuais lá em cima, como já foi dito, Fred, são referentes à fatia de cada receita dessa na receita total. Só que todas elas, em 2025, estão impactadas pela venda de jogadores. Como em 24, primeiro, em 24 os números foram maiores. E em 24, basicamente, não teve venda de jogador. A diferença no percentual fica da seguinte forma. Patrocínio e marketing, que aí está 14%, em 24 ela foi de 22%. Sócio, que a gente está vendo com 14%. 14% também. 14%. Só tem uma variação das vírgulas nos decimais. Isso. Em 24 foi de 19,4%. E bilheteria, que foi apenas 3%. Caramba. Bilheteria. Exatamente, 3%. Loucura, né? Assim. A bilheteria em 24 ela foi de 5,4%. Tem uma diferença aí pequena. Agora a gente vai para um quadro em que explicamos melhor como essa receita ela é apresentada e o outro lado da moeda. Porque até aqui a gente só falou de venha nós, né? Receita, dinheiro entrando. E aqui a gente mostra que... A hora do vosso reino, né? A hora do dinheiro sair, tá? Esses números de cima já foram apresentados, né? 259,9 milhões a receita. Tirando os impostos... Deduções e uma série de outras coisas. Para 244 milhões, que é a líquida. Desse universo de 260, 200 vem das receitas recorrentes, que a gente acabou de ver, tá? E 59,7 são justamente as vendas dos jogadores que a gente também mostrou. Entre parênteses, para quem está vendo o vídeo, nós temos a receita líquida recorrente, que ficou em 184. E ali, até caberia um asterisco naquele 49,5 que está entre parênteses, porque aqui a gente tem um ponto de interrogação em relação ao próprio balanço do Vitória. No balanço do Vitória, a gente identificou que o Vitória tratou as vendas o mesmo valor para o bruto e para o líquido. E talvez tenha tido um erro, ou numa digitação, ou num cálculo, ou numa organização aí. Talvez. Talvez. Tá? Então, assim, pode ser um erro de interpretação nosso, mas assim, como o detalhe, está à disposição no site do clube. Esse 200,2, ele, quando você vai para... Por que é importante a receita líquida sem os impostos? Porque na hora que você vai fazer a subtração, se o ano deu superávit, se deu déficit, terminou devendo milhões e tal, não é com a receita total. É com a receita líquida e com todo o custo do clube. E custo não é... O custo tem a despesa, tem a amortização, tem coisas que a gente vai explicar que pode detalhar mais um pouco. Esse número, para dar 244, ele é a soma de 184 com 59. Essa é a soma que vai dar os 244. Isso. Só que no mesmo relatório do Vitória, quando você anda algumas folhas, porque tem muito detalhe, é um documento, até para a turma ter uma noção de... Deixa eu abrir aqui, só para dizer... 43 folhas. 43 páginas. Aí, em algum momento, Fred, ela sinaliza... Fazia tempo que eu não vi o termo folhas. Errei, foi. Não, só que... Mas porque não é uma folha, né? É um arquivo digital. Isso não é uma Fazia folha. muito tempo que eu não vi esse termo laudas, folhas. 43 laudas. Esse cara... Enfim, o número, quando
logo no começo do documento, quando ele vai fazer o resultado do ano, ele coloca a receita líquida e tal, aí começa a deduzir todos os custos do clube e vai chegar nesse número final, que é que vocês estão vendo aqui de menos de 25 milhões. Tá lá o 184. Sim, líquido. O líquido. O bruto nem aparece. Sim. O bruto vai aparecer depois. E aparece o 59 líquido. O bruto vai aparecer depois. Só que quando aparece o tal depois, aí você encontra esse 200. E aqui, o bruto já era o 59. Só que como ele detalha a receita que foi de jogador, outras receitas e os custos da operação de jogador, o número, na verdade, é 49,5. Detalhe, isso não é você deduzido, não. O número tá presente. Então, assim, ou uma coisa ou outra. Não faz, assim, sentido que... e outra coisa para checar isso. Quando você olha a coluna de 2024... Sim, esse para mim é que prova que é um erro. Que pode ter um erro. Quando você vai para a coluna de 2024, o número... porque num balanço, galera, é assim... Todos os números que são apresentados são em duas colunas. É o número do último ano e do penúltimo ano. Sempre comparando. Todos os números são apresentados dessa forma. Quando aparece quando aparece o número 49,5, ele aparece de 2024 o número 6,6, que seria o líquido. Sim. Aí quando você vai lá para o começo que eu falei, e você vai colocando... O número que está lá não é o bruto, porque o bruto desse 6,6 seria 7,3, se eu não me engano. O que aparece é o 6. Ou seja, em 25 aparece o bruto, mas em 24 aparece o líquido. Veja, ou esse está errado ou esse está errado. Detalhe, tem uma terceira opção, a gente pode estar errado. Claro. Mas dentro do valor, eu acho que existe um problema. Pode ter existido assim. E detalhe, e caso tenha existido essa diferença, essa troca, Sim. Isso faria com esse Era déficit... isso que eu ia falar. Isso teria 10 milhões a mais. Esse 25 vira 35, basicamente. Que se aproxima mais do déficit do ano passado, que foi de 41 milhões. Esse ano teve uma redução no déficit do Vitória. Mas, enfim, como a gente já ia apresentando aqui, você que está assistindo, considere os dois números, tá? Considere. Não, detalhe, no fim das contas, a gente colocou a ressalva, a gente até disse, a gente acha que pode estar errado, mas está respeitando o documento do Vitória. Os números que estão na tela são os números do balanço. Documento do Vitória. Tanto que a gente coloca aqui o saldo de menos 25 milhões. Esse é o que está lá. É o saldo oficial, está no documento apresentado pelo Vitória. Possivelmente é de 35 milhões? Possivelmente. Mas a gente precisa respeitar o documento. As despesas do Vitória, Cássio, são basicamente as mesmas de todo o dinheiro que entra. Né? O Vitória ele teve um gasto de 260 milhões de reais no ano passado, sendo 233 com futebol, 12 com amortizações e 15 milhões com outras despesas que inclui os esportes olímpicos do Vitória, né, Cássio? E aí cada clube tem sua particularidade. O Bahia não tem. A SAF até porque a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Não existe esportes olímpicos. Esportes olímpicos está no balanço do Bahia, a associação que a gente nem olhou, nem tinha saído. O Vitória continua tendo, o do Sport terá. Sim. Aliás, o balanço do Vitória, ele se assemelha muito na ótica dos três clubes de Pernambuco. E sobretudo Náutico Sport. Porque o Náutico ainda tem esportes olímpicos. O Santa acho que hoje se tiver, tem escolinha, mas não tem um time jogando. O Náutico tem um time de handebol, tem um time de basquete. O Santa, que está mais à parte. E o Sport tem várias modalidades jogando campeonatos estaduais, algumas regionais e tal. E todos eles têm, ou seja, esportes olímpicos e uma sede social pesada em relação. Então, ou seja, quando a gente for para Náutico, Santo Sport vai ser muito parecido, muito mais do que o do Fortaleza do Ceará. E aí não é se deu positivo ou negativo. Eu estou falando em relação à observação dos números. Quando o Fred trouxe esses três números que compõem o custo total do Vitória, o futebol, para o cara que só quero saber de futebol, meu irmão. Abraça esse número aqui, com o futebol do Vitória, botou 233 milhões. Uma coisa que não acontecia nem de perto. Assim, em 2024 foi 202. Ele subiu 31 milhões. Sim. De 24 para 25, o custo do futebol. Esse segundo que... E esse ano vai ser maior, viu, quando a gente estiver debatendo ano que vem, porque já teve compras mais pesadas no começo do ano. Isso o Vitória rompeu aquele patamar ali dos 5 milhões, né? Porque esses 233 foram trazendo um monte de jogador de 5 milhões.
Claudinho, Tá, né? salários, encargos, custos, Esse ano, viagens, investimentos. o volume financeiro no começo do ano já foi maior. E olha que ainda vai ter uma E, janela aí. e isso que o Fred tá falando, esse número está aqui. O segundo número, como ele disse, é os esportes olímpicos e também do clube do Vitória. Aí, no caso, Conta de luz, conta de água, tudo, tá? porque até colocou. É porque, na verdade, estava trocado. Embora ele seja o segundo maior, mas ele tá em terceiro aqui. Ok, Isso. eu que me enganei aqui. Mas é esse número correto, 15 milhões. Esse de 12, a gente vai fazer uma explicação em todo o vídeo. É porque eu quis manter a ordem do Bahia. E no Bahia a amortização era Tava maior do muito que. maior. Pra ter um padrão, né? Pra ter um E padrão. essa explicação, atenção aqui, porque vai ser. Em todo vídeo vai ter ela, porque se o cara se cair de paraquedas no vídeo e não ter visto, o cara tá morto, assim. Se não for formado em ciências contábeis ou tiver visto, sei lá, antes, assim. Essas amortizações e depreciações, e no caso, a depreciação do Vitória, ela Tem a depreciação imobiliária, é né? imobiliária mais real, né? O que é que acontece, Fred? As amortizações, elas se referem a os direitos econômicos do clube, porque a expressão correta é amortização de intangível. O intangível é os contratos relacionados ao futebol, os contratos do jogador. Fechou com o pequeno Matheus 4 anos de contrato, certo? 3 anos, 4 anos de contrato. Passou o contrato de 2025. Não, isso não é salário dele, não, tá? Assim, pagou isso, o salário tá ali, ó. Tá, Sim. isso aí é o intangível. O Vitória não tem o direito do jogador. Tinha 4 anos. Passou o primeiro ano. Ele não vale mais o que ele valia. Ele não vale mais em dezembro de 25 o que ele valia em dezembro de 24. Alguém pode falar. Alguém pode chegar e até pagar mais. Não é? Isso o mercado pode ver dessa forma, mas sempre trata da seguinte forma. Veja o mercado de forma diferente. O mercado, o mercado de futebol pode contratar o jogador e pagar, fazer um leilão, ó. O Bayern de Munique quer, o Real Madrid quer, e os caras passam uma semana disputando o Mateuzinho e pronto, sai por 200 milhões. Beleza. Mas o contrato que Mateuzinho tem com o Vitória não é especulação. É um contrato com número, com número específico lá. E esse número ele vai sendo amortizado a cada ano. E aí, eu estou dando o exemplo de um jogador e tal, mas isso vale para o elenco inteiro. Isso vale para todo mundo. Então, essa amortização ela é absolutamente natural. Um recurso contábil, né, Cássio? Não, mas porque você precisa entender. Porque quando a gente for pro ativo, a variação do ativo, entre outros aspectos, tá, você contratou mais jogadores, mas os que você tinha, eles tiveram esses ajustes. E aí eu vou repetir a mesma coisa que eu falei que a gente fez no vídeo do Bahia, tá? Quando você olha aqui para um déficit de 25 milhões, no fundo, esse déficit, esses 12 milhões da amortização, nem contam como um prejuízo real. Sobretudo se o clube for arrojado nas vendas e pegou o exemplo de Mateuzinho. Mateuzinho, ele amortizou o intangível, mas mesmo assim conseguiu vender por um valor acima. Isso. Porque isso pode acontecer. Então, a conta que não fecha no Vitória, digamos assim, ela é de 13 milhões ou de 23, porque tem aquela questão ali de que talvez o clube tenha errado na, A gente na deixa um divulgação asterisco. do líquido das vendas, né? Ainda sobre essa página para terminar, que eu falei da amortização, mas eu disse que o Vitória também tem a depreciação. A depreciação, ela é mais relacionada aos imóveis. E aí o Vitória tendo patrimônio, você fala, como assim depreciou? Está reformando e tal. Veja, se você estiver reformando, o seu ativo imobilizado ele aumenta, mas a depreciação ela é normal. O time valia 10 milhões, aí no outro ano vai valer 9 milhões e 900 mil. Porque a estrutura perdeu peso, a rua, isso é absolutamente natural. Pessoas físicas, na hora que você vai fazer o imposto de renda, você coloca, se você tiver um imóvel, você coloca lá, você não é obrigado a botar a mutação dele. Você comprou por 100 mil reais o apartamento, você continua declarando todo ano 100 mil reais. E o Vitória até vai fazer isso com o Barradão. Mas no patrimônio, dentro do número que ele divulga do Barradão, esse número vai crescendo. Ou seja, foram 10 milhões de amortização de intangível e, veja só, 2 milhões de depreciação. Tipo, é um número. O Vitória não perdeu um metro quadrado. Até onde se sabe. Não perdeu um metro quadrado de terra de nada. Mas, por regras contábeis, ele precisa dizer que depreciou 2 milhões, 2 milhões de reais. Então, é o que você fala, Fred. Sim. Esse número aqui é um 25
Para quem tem estádio, ele bate muito nessa. Ele acaba sendo uma âncora para o resultado, porque você precisa superar a depreciação ainda para ver se consegue ser positivo. Né? Perfeito, Cássio. Então aqui a gente tem esse retrato, tá? Que é de fato o balanço financeiro do Vitória. Ele está aqui, tudo que entrou, tudo que saiu e a conta final. A gente vai agora para um. Faltou só dizer que ano passado tinha sido menos de 41 Não, milhões. mas justamente, a gente vai para um gráfico agora que mostra a evolução desse saldo do Vitória. Que, curiosamente, Cássio, só foi positivo quando jogou a terceira divisão. Quando jogou a terceira divisão, o Vitória teve um lucro de quase 35 milhões de reais. Em todos os outros anos, o Vitória sempre fecha sua conta no vermelho. Seja uma laminha, 1.800.000 em 2019, seja os 42 milhões de 2021 e 41 milhões do ano passado. Tá? Então, o Vitória vai acumulando déficits aí ano após ano. E não é como o Bahia, porque o Bahia a gente diz assim, esse déficit do Bahia aí, você esqueça que não vale nada dentro do universo do que o Bahia tem de aporte do Grupo City. Aqui no Vitória, o déficit não chega a ser um problema, um pesadelo, algo que tire o sono de Fábio Lopes ou de qualquer presidente do Vitória, mas é sempre algo negativo você fechar as contas no vermelho. Só explicando Veja, é bom explicar por que deu esse superávit, né? Assim, um negócio tão perdido. Foi abrir aqui no blog o balanço de 2022. Eu vou ler só o parágrafo sobre isso. O Vitória aderiu em junho de 22, o Vitória aderiu ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Isso é a sigla chamada PERSE. Na ocasião, o Vitória renegociou um débito de 117 milhões de reais junto à Receita Federal. Isso representou um abatimento de 57,3 milhões, além do parcelamento a longo prazo de 59,7 milhões. Assim, a despesa tributária que estava lá em 2021 de 40 milhões virou uma receita de 44 milhões e 22. Aí isso parece uma ação contábil, mas o dinheiro efetivamente não entrou, mas a renegociação fez com que tivesse essa lógica. E outro cenário que aí vale comparar para Ceará, Fortaleza e Sport, porque esses três que são da FFU, e a gente deixa o Bahia de lado, esses três pegaram aquela venda de 15% que receberam uma bolada e todo mundo bateu superávit, o Sport teve de 20 milhões, ou de 50, o Vitória não tem. Provavelmente terá, porque o Vitória vai entrar na FFU. Isso. Né, pegando esse dinheiro. E, enfim, como integrante da Libra, o Vitória nem o Vitória nem o Bahia. E acho que isso faz diferença. E detalhe, toda vez que vai tendo isso aí, significa que o passivo vai ficando maior, né? Claro. Isso aí... E a gente tem aqui déficit somado com déficit. Isso, em tese, obviamente, aumenta o passivo do clube. Mas esse ano não foi bem assim. O passivo do Vitória, por uma questão de manobra de números, mas até um ajuste lógico, Cássio vai explicar, o passivo do Vitória teve uma redução. E hoje é um passivo de 407 milhões de reais, Cássio. Fred, se a pessoa só olhou o demonstrativo contábil do Vitória em 24, abril de 25, foi direto ver o passivo, nem olhou a outra coluna, só viu a coluna de 2025, o cara, caramba, caiu de 628 para 407. Veja, se alguém fizer isso, seria... Detalhe, não dá nem para dizer que é errado, mas seria uma história muito mal contada, ainda que os números sejam reais. Porque, vamos lá, a gente ia falar há pouco sobre essa tal reclassificação. Em 2023, o passivo do Vitória, o passivo é a soma de todas as dívidas, ou seja, tudo que já venceu e todas as obrigações contratuais. Você fez um contrato de 5 anos com o jogador, você não está devendo ao jogador ainda, mas você está obrigado a cumprir aquele contrato, enfim. Então, somando obrigações futuras e passivo, dívidas fiscais, ou seja, tudo, o Vitória tinha 264 milhões. Aí vem um contrato com a Rede Globo, que é um contrato de transmissão. Não confunda com o contrato da venda dos direitos de transmissão do clube. Que ele vendeu para o investidor, que nem Ceará e Fortaleza Sport fizeram. Sim. Pegar 15% para pegar 100 milhões e passar 50 anos, que foi o período do contrato, recebe 100 milhões da Globo no ano, só que vai ficar com 85%. Ou seja, se tivesse valendo aqueles 114 milhões do Vitória, para o Sport, por exemplo, sim, só 85%.
Mas não é isso. Não é o contrato com o investidor, até porque o Vitória não tem ainda, né? Vai ter. Porque ele vai para a FFU. O Vitória, como todo mundo da Libra... Se ainda existir FFU. Se ainda existir. Se o Vitória, como todo mundo da Libra, fechou com a Rede Globo por 5 anos, de 2025, que foi justamente a entrada esse salto que a gente já mostrou, até 2029. Na ocasião, o contrato, acho que uns 250, 260 milhões, juntando a previsão que o Vitória teria, era até mais do que isso, tá? Do mínimo garantido, alguma coisa do tipo, ele foi colocado, ele entrou já no balanço de 2024. O contrato da Globo vai gerar isso aqui. Aí ele entrou tanto no ativo, em contas a receber, quanto no passivo, em receitas a realizar. É um item cada um anulando o outro, como se fosse... Só que, beleza, um até anula o outro. Mas se você olhar só o passivo vai aumentar. E se você olhar só o ativo vai aumentar. Então, o que era 264 milhões de passivo 23 vira 628 milhões em 24. E é um número questionável que a gente até questionou. Disse, assim, tinha que ser ano a ano, mas foi da forma como o Vitória colocou. E foi o Vitória colocou assim, outros não colocaram dessa forma. Só o Vitória colocou assim. E aí, esse ano, a partir dessas novas regras contábeis, como está ficando muito claro, vendo o balanço de Bahia e Vitória, e ele já reclassificou esse número. Ou seja, essa não foi uma artimanha do Vitória para diminuir o passivo. Na verdade, ele gerou um passivo maior oficialmente para ele ano passado, que não correspondia com a realidade, né, Cássio? Agora é muito mais real. Detalhe, 264 para 628 é um aumento de 137%. Sim. O aumento absoluto de 364 milhões. O contrato da Globo não é isso não. Isso é boa parte disso. Mas tem as dívidas que o próprio Vitória contraiu no ano. Só em 24 foram 41 milhões de reais. Exato. E aí, com essa reclassificação desse contrato, esse contrato ele saiu do ativo e do passivo do jeito e passou a ser uma análise anual. Chega aqui, em vez de ser os 5 anos. Ou seja, quem olhou o demonstrativo contábil do Vitória em 24, o passivo de 2024 era de 628. Se você olhar agora o demonstrativo contábil de 25, que reapresenta os números de 24, esse número já caiu para 345. Ou seja, o que era 264 em 23 vira 345 em 24. É um aumento grande, mas muito mais real. Porque, veja, se fosse de 264 para 628, o cara tá quebrando assim, Totalmente. Né? Pronto. E aí, esse 345 de 24, ele vira 407. Por isso que eu tô falando, se o cara pegasse no comecinho, era 628, aquele 628 não existe mais. Aquele número foi dizimado. Foi dizimado. O 2024 do Vitória... Se a vida pudesse ser assim, né? Você volta pro passado e corrige alguma coisa. Mas o contrato continua existindo. Sim, só que de outra forma. O Vitória pegou o DeLorean, foi no passado, corrigiu e o número desapareceu. Não, ele foi refeito. Imagine você tirando aí mais de... 220 milhões. Mas adapte aí para sua realidade e tire aí... Um terço dos seus problemas. Pedaço da sua... considerável das suas dívidas. Um terço dos seus problemas. E é isso. O número de 24 ele foi reapresentado em 345. O passivo, ele sempre soma o circulante, que é tudo relacionado em até 12 meses. Sim. E o não circulante, que é longo prazo, ou seja, mais de um ano. Ou seja, mas a gente está tratando o passivo completo aqui. Então, Fred, o número agora é esse, sem esse contrato da Globo, o que eu acho pior para a análise do Vitória. Porque no 628 a gente falava com o asterisco. É 628, mas tem aí... Tem um contrato. Você falava asterisco. Uma viagem contábil ali. Agora tá sem asterisco aqui, viu? E é até importante essa explicaçãozinha rápida sobre pendências de curto prazo e longo prazo, porque as pendências de curto prazo do Vitória dispararam. Sim. Aí é que eu acho preocupante. As do Vitória estavam em 143 milhões e 24, já considerando a reapresentação, né, o número oficial, o número que vale, foi de 143 milhões, Fred, para 191 milhões. O Vitória tem, segundo o demonstrativo contábil de 2025, tem quase 200 milhões de reais de pendências que vencem até dezembro de 26. Veja, seria tipo o Brasil, o PIB do Brasil, que a dívida
interna, né? Tá quase batendo o PIB do Brasil. É Isso. mais ou menos isso. A dívida de curto prazo do Vitória tá, assim, ali começando a se aproximar do que o Vitória gera no ano. É óbvio que não vai pagar isso tudo. Claro. Mas aí o que é que você faz? Deixa devendo, Juros. juros, a multa, assim, tem vários. Vai pagar uma parte e outra não vai. E falando rapidamente do que seria, 25 milhões com fornecedores, foi de 8 para 25 milhões. Empréstimos se manteve. Por exemplo, o Vitória está pagando juros, devia 9,6, está devendo 10,2. Para esse número, de 190 até o número até. Bom, dever para banco é chato. Pelo menos essa parece não ser um problema maior. Agora, obrigações e encargos sociais para recolher. Estava de 15 e subiu para 37. Ou seja, teve muita coisa que não foi, Isso. que ficou aí. Obrigações tributárias foi de 28 para 59. Enfim, 50 milhões a mais de pendências de curto prazo. Assim, para mim, a atenção mais desses 400, quando você pega, beleza. Tem coisa aí que vai, daqui a 2 anos vence. Mas Esse essa parte. aumento do curto prazo é sempre um ponto de alerta. Agora, de todos os números, Cássio, que a gente apresenta nesse programa, o último, que vai vir por quadro, vai vir para a tela agora, é o que mais me surpreendeu. Achei um número muito, muito baixo. Até porque ontem, quando a gente gravou o vídeo do Bahia, esse número que veio para a tela foi de mais de R$ 1 bilhão, o ativo do Bahia. A gente não imaginava chegar aqui e ver um ativo do Vitória em R$ 1 bilhão. Porque hoje, quando a gente considera ativo, a gente está falando muito de elenco. Ativo hoje em dia é fundamentalmente o elenco. Mas 107 milhões eu achei muito pouco, até porque, como foi dito aqui, o Vitória tem tem o estádio, tem uma questão imobiliária. Mas a gente estava conversando um pouco antes de iniciar a gravação, você explicou que esse número imobiliário do Vitória ele entra muito defasado nessa conta, né? Pelo amor de Deus, assim. O, Enquanto o Fred tava falando, eu tava colocando exatamente porque. O demonstrativo pode estar empolgado e tal, falando dessas coisas. É porque tem algumas coisas tão curiosas. A galera fala: se tiver um computador, aquilo entra como patrimônio. Sim. Um galpão, uma sede. Então, assim, do Vitória. O imobilizado do Vitória, ele tem o Barradão, tem a sede náutica, ele tem. Pronto, achei o número de 25 e 24, perfil para a gente comparar. Aqui não, esqueça a depreciação, aqui é o valor que o Vitória está Sim. declarando. Só o estádio, e aí não tem os campos do lado, só realmente o estádio, arquibancada, o campo e tal, do Barradão vale 15 milhões de reais. Ele, assim, você acha que só vale 15 milhões de reais? Claro que não. Claro que não, assim. Mas o Vitória, ele declara dessa forma há muito tempo, Fred. Tem Ah, uma justificativa para declarar tão pouco ou simples formalidade, Cássio, de que você não atualiza e não tem muita eu razão estou para procurando isso? exatamente para ver se o próprio documento colocava. Mas se eu não me engano, era 94. Assim, os números ficam congelados. E Certo. passou, acho que se eu não me engano, se eu não me engano, já expirou o prazo que você poderia atualizar o patrimônio. O Sport fez até um estudo de atualização da Lei do Retiro, mas se eu não me engano, vou até quando sair do balanço do Sport a gente vai ter essa certeza. Ele não poderia, embora tenha feito a atualização de quanto vale a ilha, e sabe quanto? 300 milhões. Por isso que esse 15 é É, fantasioso. Eu não acho que valha mais do que a ilha. sim, Mas não é 15 para 300. E a ilha é dentro da cidade, 10 hectares, ou seja, mas esse 15 não existe. sim, Esse 15 não existe. E o da ilha, antes, se eu não me engano, era 146. certo. Mas acho que voltou a ter que colocar, porque tem um prazo. A sede da Federação Pernambucana era a mesma coisa, tava, se eu não me engano, desde 94. Vê que louco, 30 anos que o número estava congelado. Não sei exatamente no caso do Vitória, Fred, quanto é, mas vamos lá. Estádio, 15 milhões. A estrutura da divisão de base, 1 milhão. Aí você pode considerar, pô, só. É muito mais. Estrutura É. administrativa, 976 mil reais. Sede náutica, 446 mil reais. Aí, obra de ligação da Avenida Mário Sérgio, que está fazendo assim, entra, como já que está dentro da área, a parte que está dentro da área do clube. Tem a Sim, rua pública, mas a parte que cabe ao clube, essa obra entrou como 275 mil reais.
Galpão do almoxarifado. Veja como tudo conta. É isso que eu tô falando. Qualquer coisa conta. Um ônibus conta, enfim. Sim. Galpão do almoxarifado, 153 mil. Estrutura das pistas de acesso, 128 mil. Galpão de manutenção, já é outro galpão. Galpão de manutenção, 81 mil. E ainda tem outros. Esse outro é justamente armário, computador, 15 mil reais. Aí, a depreciação acumulada, tem esse número. Lembra que ele estava falando da depreciação? Sim. O Vitória declara isso, esse é o valor base de todos esses bens do Vitória. Mas a depreciação acumulada ao longo dos anos já está em 10 milhões e 300 mil reais. Veja, o Vitória declara ter 18 milhões e já depreciou 10 milhões, ou seja, o total já só sobra 7, daqui a pouco vai dar 0. Por isso que então, não há... É uma prática contábil, mas assim... Não há maiores preocupações, então, em relação a esse número, né? Não. Desde que nunca precise se desfazer do Barradão, assim. Porque esse ativo... Porque a gente poderia, num sensacionalismo aqui, chegar e dizer, pô, o Bahia hoje tem 10 vezes mais ativos do que o Vitória, 1 bilhão contra 100 milhões... É uma leitura errada? É uma leitura sensacionalista? Dali o Bahia tem 770 milhões em intangível. Sim. Só em compra de jogador, compra de jogador, compra de jogador, compra de jogador. E aí o Vitória não tem. E o Vitória não tem. Mas o Vitória estava, se eu não me engano, em 2023, estava 25 milhões de ativo. E sempre considerando, detalhe, esse número é fixo, ele fica lá, não mexe, o clube não mexe. Subiu para 42 milhões em 24. Isso já tirando aquela confusão toda da reclamação. É o número real, 42 milhões. E agora, isso era só... Desculpa, eu estava até falando do circulante. O total, ele estava em 70, melhor dizendo, desculpa. Estava em 70 em 2024 e agora foi para 107. Por quê? Fez um contrato maior. Os tais jogadores de 5 milhões de reais. Eles entraram. Isso. Alguma benfeitoria, um campo a mais no CT. Mas uma longevidade na primeira divisão, o time do Vitória, as cifras do futebol, o time do Vitória vai valer mais do que a estrutura física do Vitória. Claro. Isso é natural para todo grande clube. Por exemplo, eu acabei de dizer que ele é do Retiro. Detalhe, quando eu falei 300 milhões da Ilha, eu até falei que a reclassificação do esporte, eu até peço desculpas, que aquele número, se eu não me engano, foi o mínimo do leilão. Quando vai estar com problema na justiça, foi pro leilão, como é que fala o mínimo? Lance mínimo. Lance mínimo, 300 milhões e tal. O clube pode vender por mais. Mas vamos supor que vale uns 500 milhões, 400 milhões. Se o Sport estivesse na primeira divisão estruturado, o time do Sport valeria mais do que isso. Sim, como o do Bahia vale. Como o do Bahia. Não, só que o Bahia não tem o estádio. Estou falando comparando com o estádio. Sim, mas o do Bahia só de intangível são 700 E aí eu estou milhões. comparando com o valor real do estádio. Só que é um valor real, mas ao mesmo tempo não vai vender. O Vitória não vai vender o Barradão. O ativo do Vitória ele vai crescer como elenco. O elenco sempre vai valer muito mais do que o Barradão e não tem problema nenhum. Só é bom ter em mente essa questão de que existe um ativo muito valioso, uma atualização do Barradão que iria para algumas centenas de milhões, porque a gente nunca vai vender. Aí o cara pensa, um plano de contingência do Apocalipse. Tá lá o passivo, 400, já o passivo é 1 bilhão, daqui a 20 anos o passivo é 2 bilhões. E não tem de onde tirar, não. Veja só, você tem um ativo ali que está preservado, que é uma última cartada da última cartada. O Vitória não está nem perto de se preocupar com isso hoje. E é o que eu estava falando em relação a como essa análise do Vitória é mais próxima do que a gente vai ver com os 3 pernambucanos. Porque o Santa tem o Arruda, são 5 hectares. O Náutico tem os Aflitos, 4 hectares. Isso tudo dentro da área urbana da cidade. O Sport e o Retiro são 10 hectares. E todos os 3 têm estádio e sede social, piscina, quadras, enfim. Ninguém quer se desfazer. O Santa todo cheio dos problemas do Arruda, mas não quer se desfazer. Mas é como você falou. Irmão, é isso ou Apocalipse? Teria. Você tem uma última carta para botar na mesa, né? E quando essa carta for ativada... Ou não é nem a carta, é a mão. Você tem a mão e bota na mesa. Não. E quando mas vou fazer uma analogia. E quando for colocar a mão, vai ter 6 dedos. Porque a mão, o clube declara que tem 5 dedos. Sim. Mas na hora que ela for pro mercado, ela vale um pouquinho ela vale mais. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha o raio-x financeiro do Vitória, episódio 2
dessa série de balanços financeiros que a gente traz em 2026. Lembrando que todo balanço financeiro, todo o raio-x do 45 minutos tem como patrocínio master a Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet que transformou Vini Júnior em Vini Sênior. Tá? Você já deve ter visto as propagandas que passam muito na TV e que mostra essa nova visão que é fundamental que cada um de nós, que você que está assistindo, tenha sobre o mercado de apostas. Jogar com responsabilidade, jogar apenas com o dinheiro que não vai fazer falta no seu orçamento, um dinheiro que você pode usar para diversão, para entretenimento. A gente sempre faz aqui no 45 minutos a analogia do jantar, né? Que a gente, vamos pedir um jantar aqui, vamos pedir sanduíche. Não, vamos juntar aqui o dinheiro e fazer uma aposta. Se ganhar é sushi, se perder, cai pro Até agora tá pãozinho vindo só com queijo. sanduíche. A turma tá... Nem lá nem cá, né? A turma tá mais ou menos aí nas apostas. Mas enfim, esse é o nosso cenário que a gente sempre defendeu. Jogar com absoluta responsabilidade, serenidade, tranquilidade. Não pode ser de outra forma. A Bet Nacional abraça essa bandeira, não é de hoje que abraça essa bandeira. É uma das empresas que trabalha pela estruturação responsável desse segmento no país e agora dá um grande passo com esse personagem que foi criado, o Vini Sênior, tá? Que ensina dicas para que você jogue com responsabilidade. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz mais esse vídeo com Cássio Zirpoli e se você quer mais informações, tentar aprofundar um pouco mais, entra no blog de Cássio, cassiozirpoli.com.br, porque você vai ter uma análise escrita, com mais números, com mais detalhes sobre o que a gente viu aqui, além do link, tá? Para que você tenha acesso ao balanço oficial do Vitória. A nossa direção do estúdio ela é de João Trigueiro e a edição é de Márcio Souza. Nós somos o 45 Minutos, ou pelo menos um pedaço do 45 Minutos, e a gente agradece muito a atenção de cada um de vocês nesse nosso programa, tá? Curte, se você chegou até aqui, imagino que tenham gostado, ou pelo menos digerido. Se o cara chegou até aqui, eu vou até dizer, fique atento. Não, veja, eu não vou questionar isso não. Se o cara chegou até aqui, fique atento, que essa gravação foi feita no dia 23 e os clubes têm até o dia 30. Então, assim, o ritmo vai ser... Se você gostou do tema, quer saber como outros clubes da região, ou até de outras regiões, a gente vai ver ainda, os próximos dias tendem a ter mais conteúdo do tipo. Eu só ia falar para que você curta o programa, tá? E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá? Grande abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.